bem-vindos a este vídeo deste vosso canal, nosso canal, Choca, bem-vindo também. Obrigado, bem-vindo tu também, Alex. Sim, é este nosso canal, disseste muito bem, porque é de todos os que nos veem, que nos assistem, que nos ouvem em podcast, se quiserem. É uma maravilha este nosso cantinho aqui à beira-mar plantado sobre Fórmula 1, Sobre que é Fórmula aquilo 1. que nós gostamos. Exatamente. Bom, este vídeo vai ser, vamos falar sobre aquilo que se passou em Barcelona. Sim, no Shakedown, já foi há uma semana, mas fazer um pequeno resumo sobre aquilo que se passou. E hoje, sendo dia, podemos dizer isto, não é? Para as pessoas saberem, ou se poderem localizar, hoje é dia 11 de fevereiro, hoje foi o primeiro teste oficial da Fórmula 1 2026. Verdade. E então vamos também olhar um pouco para o que se passou hoje no Bahrein, neste primeiro dia de testes, ok? Só um pequeno parênteses. Eu acho muito engraçado esta divisão de testes. Portanto, hoje foi o primeiro dia de testes oficiais. Yep. Porque o outro não foi oficial. O outro foi... Eu sei que o outro tem um outro nome, mas eu acho engraçado que é uma questão de semântica, mas pronto, mas sim. Mas é que o outro foi um teste em segredo. Foi um teste em segredo porque... Toda a gente sabe. Ok. Vou reformular aquilo que disse. Um teste em segredo porque jornalistas não eram permitidos no autódromo, público não era permitido e ouviram-se histórias de que quem se tentasse aproximar do circuito para tirar fotografias ou o que era... Era apedrejado. Apedrejado, exatamente. Shot on sight. But, não, mas os seguranças iam lá mesmo para afastar as pessoas. Portanto, sim, foi uma coisa mesmo secreta nesse sentido. No entanto, também achei engraçado que no final de cada dia ou no decorrer do dia iam mandando fotos. Portanto, as equipas tiravam fotografias, soubemos os tempos que as equipas estavam a fazer nesse shakedown em Barcelona. Portanto, sim, foi secreto, não é? Até certo ponto. Foi um segredo assim a céu aberto, não é? Pronto. Sim. Mas pronto, tivemos as primeiras imagens dos carros em pista, portanto o que foi bom em Barcelona, e foi muito engraçado ver estes novos carros não a andar. Aliás, vimos alguns vídeos dos carros a andar, mas não... Sim. Mas não sei, não foi aquela coisa normal de ver os carros em testes, etc. Foi tipo, não foi indireto, se calhar é esse o problema, não é? E houve outro problema que também eu acho que manchou um bocadinho este shakedown, que foi a chuva. Portanto, as condições atmosféricas também não permitiram a todas as equipas estar ali assim com chuva a e força frio, toda. Diria. Sim, verdade. Tanta chuva, mas a chuva eles já estão até de alguma forma habituados. Sim. Mas o frio é péssimo porque a pista não aquecia e então os pneus não chegavam à temperatura necessária. Mas foi assim um shakedown que deixou assim um sabor agridoce, se calhar, na boca. Sim, mas acho que foi útil para certas equipas. Aliás, eu acho que foi útil para todas as equipas menos uma. Sim. Consegues adivinhar qual é que foi aquela que... Não sei, estou com algumas dificuldades. Não consigo lá chegar. Ok. Não sei ler. A Williams foi a única equipa que não compareceu, portanto falta de comparência à Williams em Barcelona, porque aparentemente, também é uma coisa que não se sabe muito bem o porquê, a razão de terem faltado ao shakedown em Barcelona, mas aparentemente o que se disse foi que não, tinham falhado nos testes nos testes de impacto. Sim, o que é que era? Do monocoque. E então tiveram que refazer ali um pouco as coisas. Não sei se foi isso ou não, a verdade é que eles não apareceram e foram 4 ou 5 dias de 5 dias de treinos, ok? Que eles perderam. Eu tenho uma teoria para isso, sabes? Eu tenho uma grande teoria. Let's go. Então, na realidade, a Williams tem um grande carro com um grande maquinão e um grande segredo e eles não quiseram que as outras equipas, exatamente, vissem esse segredo. Quem me dera que assim fosse. E vais ver, este campeonato vai ser, olha, limpinho, pumba, tudo. Bom, olhando para este primeiro dia de testes no Bahrein, não diria
tanto, mas Estão a esconder segredo. sandbagging. Exato, Ok. exato. Pronto, mas relativamente ao shakedown, pronto, faltaram, esperemos que seja isso, Choca, Sim. espero sinceramente que seja isso, mas infelizmente acho que não, mas, well, vamos ver. De resto, todas as equipas estiveram lá. Queres fazer uma revisão das equipas? Sim, portanto, novidades. Vamos começar por Novidades? aí, né? Sim. Até então, e desde 2012, salvo erro, Uhum. nós temos tido sempre 10 equipas a correr na Fórmula 1. Sim, Este ano temos 11 equipas, sendo ok. que uma equipa desapareceu para dar lugar a uma outra nova equipa. E para isso, E, Choca, e para Uhum, isso, desculpa não interromper-te, faz mal. uh, podem ver o outro vídeo sobre as equipas. Boa, muito bem. Portanto, vamos então olhar para as equipas que tiveram em Barcelona. E não é que se possa extrair muita coisa Uhum. desse shakedown, Secreto. altamente secreto. Mas vamos falar e vamos ver o que é que aconteceu lá em Barcelona e pronto. Começamos olha, eu diria que começávamos pela Mercedes, porque Porque não? Sim, pode ser. A Mercedes foi realmente, diria que a dominadora Do daquele shakedown. shakedown, exato. Sim. Então tu agora vais fazer de repórter in loco e conta-nos tudo. Tipo, Não, estás a ver como se estivéssemos no corte e costura? exato. Ok. Então eu começo pela Mercedes. A Mercedes andou bastante. Aliás, foi a equipa que mais andou em Barcelona. E não só a Mercedes, como os motores Mercedes. Uhum. Ok? Todos os motores Mercedes. Estamos a falar da Mercedes, obviamente, da equipa, da McLaren. Mais quem? Aston Martin. Da Aston Não, não, Martin. agora eles Aston são Martin Honda, não. desculpa, eles agora são Exato. Honda. É a Honda. Um, Alpine. Alpine Mercedes, fica sempre bem. Exatamente. E acho que são as Basicamente, únicas. sim, basicamente, mas pronto, o motor Mercedes foi o que andou mais, foi o que rodou mais em Barcelona. Mas a equipa Mercedes foi sem dúvida aquela que saiu à frente. E agora poderíamos falar sobre o motor Mercedes e todos os rumores e todas as coisas que se andam a passar à volta daquele motor Mercedes, E não é? não só, e o da Red Bull também anda lá na mistura porque eu acho que ambos tiveram a mesma ideia. Quando eu digo ambas as equipas ou ambas as marcas, Sim, porque é um coletivo de pessoas no desenvolvimento do motor. sim. Mas parece que puxaram todos assim na mesma direção, né? É verdade. E a questão aqui é que, e podemos falar nisto ou disto noutra altura, é que a Red Bull está quase a partir a corda, não é? Relativamente a esta história dos motores. Mas É. pronto, fica para outra altura. Em termos de Barcelona e Shakedown, a Uhum. Mercedes sem dúvida saiu à Uhum. frente e tanto que olham para a Mercedes como uma grande candidata ao título este ano. Eu acho que sim. Eu acho que não. Who knows? Eu acho que vale o que vale. Portanto, é como tu disseste, é um shakedown. Há muitas pessoas a esconder, ou muitas equipas a esconder o jogo verdadeiro. Sim, sim. Se for pelo número de voltas ou pela fiabilidade, então sim, Fiabilidade, sim. Sem claro, dúvida. claro. Sem dúvida. Foram extremamente fiáveis. Aquele motor funcionou como um relógio Sem suíço. dúvida. Sim. O alemão, Curioso neste dizer caso. isto, exatamente, é alemão. Mas é isso, a Mercedes esteve assim no pontífice do número máximo de voltas. Houve um dia que eles fizeram 2 grandes prémios e meio, salvo erro. Não, houve um dia, que foi o dia 3 Uhum. que o Antonelli fez 91 voltas e o Russell fez 92 voltas. Pronto. Portanto, estamos a falar de 183 voltas, não é? Só assim, de repente. 183 voltas. Só porque pode. Exato. Portanto, em termos de fiabilidade, estão pelo menos a milhas de Sim. distância. Ok? Portanto, a Mercedes, de acordo com o shakedown, acho que correu lindamente à Uhum. Mercedes. Podemos, se quiseres, não sei, saltar já para a McLaren, Podemos, claro, é sempre bom falar da os McLaren. Eu, campeões. para mim, era. Olha, saúde, McLaren. Obrigado, Alex. Esse McLaren era bom. Este era, não era? Ver se eu consigo pôr aqui. Tcharam, tcharam. Sem publicidade, pá, eles não pagam. Olha, vou já mandar uma carta para os gajos.
Mas sim, McLaren, então, como é que decorreu este shakedown para a McLaren? Conta-nos tudo. A McLaren apresentou um carro no shakedown, pá, que eu devo dizer que não me importava que fosse esse o carro. O carro para o ano inteiro. Aliás, nós partilhamos essas imagens no Instagram deste canal, F1 This and That. O carro todo preto, ou quase todo preto, só ali com uns risquinhos do papaya. Mas o carro estava... A livery estava muito boa, né? Estava muito bonito, pá. Muito bonito, sim senhor. De facto, os carros pretos, seja qual for a equipa, depois mais à frente vamos abordar isto, mas sim. É outra coisa, pá. Sim, pá, ficou muito bem, por acaso. Ficou muito bem. A McLaren andou bem também, não andou os dias todos, entrou depois, não teve grandes problemas de fiabilidade, também andou bastante. E os tempos foram muito próximos da Mercedes também, o que deixa ali grandes... assim, a McLaren também já está a trabalhar neste carro desde quando? Desde o início do ano passado, talvez? Sim, segundo o Adrian Newey, todas as equipas, sem exceção, tiveram a oportunidade e começaram a trabalhar a partir de 1 de janeiro de 25 neste novo carro. Pois, lá está. Menos a Aston Martin, que começou Sim. 3 meses depois. Sim. Sendo que parte do desenvolvimento também foi feito no ano anterior, portanto ainda estamos a falar em 24, significa que sim, já se calhar quase ano e meio, oficialmente um ano, mas por aí. A McLaren também teve a vantagem de já ter o campeonato de construtores resolvido muito cedo, né? O ano passado, e pôde alocar mais gente, digamos assim, ao projeto deste ano, não é? Sim, pronto. É verdade. Mas em termos do shakedown, acho que correu tudo normal, não houve stresses para a McLaren. Acho que fizeram o programa que queriam, portanto, acho que era esse o objetivo do shakedown, não é? Ou seja, não só do shakedown, mas também dos testes. Aqui acho que um palavrão enorme é a correlação, né? A correlação entre o que eles simulam na fábrica Sim. E depois aquilo que acontece na pista. E tem que haver uma tradução, tem que haver uma correlação sobre os dados que eles adquirem na fábrica e depois aquilo que eles fazem em pista. E obviamente que isto é uma escalada, portanto estamos a começar apenas. E eu acho que nós não sabemos qual é que era o programa deles, de nenhuma das equipas. Não, era segredo. Era segredo, exato, tudo blindado. Mas a verdade é que não tiveram muitos incidentes. Se bem que eu acredito que nestes shakedowns, nos testes, quando alguma coisa corre mal, não é de todo mal, porque aprendes sempre alguma coisa nova, né? Claro que sim. Quanto mais não seja, olha, este é um caminho para não seguir novamente. Exato. Pronto. Exato. Por aí. Exato. E antes acontecer no shakedown do que nos fins de semana de corridas. É isso mesmo, sempre. Pronto. Portanto, a McLaren acho que esteve tudo bem. Passando rapidamente para a Red Bull. Red Bull estava tudo a correr bem até o Isaac Hadjar se espetar no muro e pronto, e danificar o carro e não permitir que ele andasse muito mais durante o shakedown. Portanto, foi ali um bocado aos trambolhões, digamos assim, mas enquanto o Max andou no carro, aparentemente ele sentiu-se muito bem no carro. Portanto, o menino está contente. Ainda que doente, porque ele esteve doente nos testes. Sim, aparentemente estava doente, mas pronto, ou seja, não calculo que por causa desse acidente e por causa do acidente não conseguiram andar 2 ou 3 dias, então penso que não terão tido um shakedown muito, muito feliz, digamos assim. Não pelo menos expectável. Sim, porque assim, shakedown, lá está, é como os testes, tu queres andar, né? Queres fazer quilómetros, queres ter quilómetros no motor, no carro, para realmente ver se tudo funciona bem. E ter dados, muitos dados, nós gostamos de dados. Sim. A partir do momento em que não andas, não tens dados, então não podes fazer grande coisa. Pronto, é o que é. Disparando para a Ferrari, que agora é quase 50-50, no sentido de branco-vermelho. Sim, vamos ignorar o preto que está por baixo, mas pronto. Não sou fã. Ficou ali um bocado esquisito, é verdade. Já o ano passado eles tinham posto na cena branca também, por causa da HP. Ainda por cima a HP é azul.
Mas pronto, epá, não podiam ter Sim, feito é ali o qualquer coisa fundo diferente. branco com o HP azul. Epá, eu acho que se calhar só o HP em azul, um outline mínimo branco, Sim, sim, colado no sim. capão do motor. Capão. Desculpem. Eu acho que se calhar ficaria melhor do que aquele branco imenso, porque nem sequer é alusivo à década dos anos Mas, 70. exato. Eu percebo que eles querem ir buscar isso, mas eu não gostei. É Não demais, gosto. acho eu. É. É demais. Mas pronto. Em relação à performance da Ferrari no Sim. shakedown, acho que foi uma performance normalíssima. Por acaso, até o facto de terem acabado em primeiro, ok? Foram o carro mais rápido com o Hamilton. Portanto, não sei se foi para mostrar alguma coisa, não sei se foi para dizer, ei, nós ainda existimos, estamos aqui. Mas a verdade é que o Hamilton fez a volta mais rápida do shakedown. É, eu mais do que performance ou fiabilidade da equipa, para mim o the big takeaway Hum, deste shakedown da Ferrari foi o quão confortável o Hamilton esteve no carro. sim. Porque não foi propriamente como no ano anterior, em que ele teve aquela conversa e os pilotos Uhum, têm que ter sempre ali um limite na honestidade quando dão sim. feedback, né? Mas a verdade é que ele desta vez falou bem e não foi só o falar bem. Hum, Às vezes por setor, ele não colocaria, não foi uma volta rápida que, epá, esta volta correu toda muito bem, ok. nada disso, mas haviam setores que falavam mais alto e correlacionavam bem com aquilo que ele aquilo que ele disse nas entrevistas, que deu no Ok. final, que ele de facto adaptou-se bem ao carro, se calhar num carro que está melhor ajustado às suas preferências, seus gostos, Pois, por aí adiante, mas a verdade foi essa, ele sentiu-se bem com aquilo sim. que a Ferrari produziu. A ver, vale o que vale, Vamos porque ver. é um Sim, shakedown, é um teste, blá blá blá, essas coisas sim. todas, Vamos não ver. sabemos. Exato. Vamos ver. O Leclerc também não saiu mal, também andou sempre ali nos lugares cimeiros, Uhum. portanto, vamos ver o que é que a Ferrari dá, porque o ano passado também andava muito bem nos testes É, e foi o que foi, não é? sim. Disparando já para a Alpine. A Alpine fez o seu shakedown, ok? Sempre muito para trás, estamos a falar de mais de um segundo de diferença Sim, para os primeiros. Mais uma vez, não é que seja relevante, mas choca, mas é muito, é muito. ok? É Portanto, é a relevante. segunda vez que esta equipa está com motor Mercedes. Da primeira vez foi apenas por um ano, muito Sim, breve, sim. mas a verdade é que a sensação que eu tenho, falando um pouco da equipa, é que eles estão sem um rumo definido. E têm muitas ferramentas, ou pelo Uhum. menos das muitas ferramentas que têm, eles não estão a saber como extrair o melhor delas. É triste porque é uma equipa que tem história, muita história na Fórmula 1 e tem algumas personalidades. Sim. E estou a falar do Briatore, que são pessoas que quer nós amemos, quer nós odiemos, são personalidades no mundo da Fórmula 1 e são pessoas sapientes. Sim. Será que elas já estão ultrapassadas e o nível de conhecimento já não é o suficiente à luz do dia de 2026, né? Será Pois. que, pronto, são muito Isto é que estudos, mas a verdade... O Briatore está lá mais como conselheiro, não é? Conselheiro da equipa, porque agora ouve-se, ou falou-se muito do Christian Horner Uhum, comprar 20, não, nem chega a 25% da equipa, não é? exato. 24, qualquer coisa por cento. E falou-se muito que o Christian Horner ia então ser o diretor desportivo da Alpine. Até que ponto é que isso é verdade ou não? Epá, não sei. É uma questão para se ver. O Horner ele quer voltar, isso é ponto Sim, claro que assente. sim. Claro que sim. Será que é pela Alpine? Será que é por uma equipa nova? Não sabemos. É. Mas a verdade é que o Briatore ele também é gerente, Uhum. manager da carreira de alguém, não sei se é é de alguém Era da do. Alpine. Não sei, sinceramente não sei. Sei que ele era do Alonso, Ok, mas o Alonso está noutras paragens, mas não sei. Obrigatório, pronto, está lá. é isso. Está lá.
Alpine, Racing Bulls. Racing Bulls foram a segunda equipa a segunda equipa da Red Bull, o que é que eu fui dizer? Mas pronto, se calhar posso pôr as coisas de outros termos. A segunda equipa da Ford, ok? Deram algumas voltas também, nada de por aí além, mas a verdade é que foi possível vê-los a dar voltas. Ok? Em relação aos pilotos, um dos pilotos tem, acho que ainda nem tem carta de condução. Verdade. O que é engraçado. Faz-nos recuar um pouco ao tempo do Max Verstappen, não é? Que ele entrou na Fórmula 1 com 17 anos, Sim. Portanto ainda menor de idade. Ele já tinha os 17 ou ele entrou com 16 e fez 17? Não me lembro. Epá, não sei, por acaso não sei. Eu sei que ele 18 não tinha de certeza. 18 não tinha de certeza, exato. Agora 17, penso que era 17, não sei. Era, sim. Assim, de repente, ficamos por aí. Sim. Pronto, Racing Bulls. Racing Bulls que eu adoro um pormenor nos carros, mas depois falamos noutro sítio, ok? A Haas. A Haas, é assim... acho que há pouco investimento na Haas. Mas a Haas agora tem um pormenor muito importante, Choca. Qual? Toyota. Gazoo Racing. E olha que a Toyota está a começar a entrar devagarinho na Fórmula 1 pela porta da Haas. Portanto, cheira-me que nos próximos anos vamos ter uma equipa nova chamada Toyota. Ou então primeiro Haas Toyota, se calhar, e possivelmente num futuro a médio prazo uma Toyota Gazoo Racing na Fórmula 1. Eu até sou capaz de acreditar, se eles quiserem entrar como construtores, que façam mesmo a equipa de fábrica e providenciem os motores depois à Haas. Já fizeram isso uma vez e não correu muito bem. Pois. Mas não sei, eu ainda vejo isto da Toyota num estado muito embrionário. Sim, como tu disseste, eles estão a palpar terreno, não é? Sim. Portanto, será que o funding da Toyota se traduz já em performance este ano? Pois. Eu gosto daquela expressão... Não andaram mal, Choca. Não andaram mal, é verdade. E eu gosto muito da expressão 7 cães a um osso. Eu espero que sejam 11 cães, ou neste caso 22 cães a um osso. Sim. Porque é bom, é o que nós queremos. Mas não me parece. Para já, pelo menos. Vamos ver. Olha, não é foi em 2000 e troca ao passo 20 e qualquer coisa que a Haas teve um grande início de corrida. De campeonato, aliás. Época. Sim. E conseguiram repetir em 2 anos seguidos. No primeiro ano, coitados, perderam o Kevin e o Grosjean. Aliás, perderam a corrida bons pontos, porque erraram na Austrália, não foi? Na Austrália, nas paragens, nas boxes. Mas no ano a seguir aprenderam a lição e conseguiram arrecadar bons pontos logo na primeira corrida. O que significa que eles até fazem muito bem o trabalho de casa e conseguem desenvolver muito bem o carro para o início da época. Mas depois parece que, estagnaram, ou estagnam e acabou. Foi como aconteceu com a Aston Martin há 2 ou 3 anos, em que o Alonso estava lá em cima. Aliás, foi depois do Vettel. O Alonso estava sempre no pódio e à medida que o campeonato se foi desenrolando, eles iam ficando cada vez piores. Para trás. Portanto, por isso é que é importante o desenvolvimento do carro corretamente, ou feito corretamente durante a época. Mas pronto, também tem tudo a ver com o túnel de vento e o túnel de vento da Aston Martin, aparentemente, e podemos já passar para a Aston Martin. Podemos. Aparentemente o túnel de vento da Aston Martin estava apontado para Nordeste, ok? Em vez de ser para Norte, estava para Nordeste. Porque aparentemente o Newey veio dizer, agora recentemente, que algo do género, nós estamos completamente atrasados com este carro novo, porque o túnel de vento estava completamente descalibrado e mais não sei quantos problemas que lá tinham na fábrica. Sim. E então, pronto, desenvolveram este carro e, falando do shakedown de Barcelona, apareceram no último dia ou no penúltimo dia, fizeram 6 ou 7 voltas com o Stroll e o carro caput. Não é? E na oitava foi, exato. Se bem que no último dia o Alonso ainda deu algumas voltas com o Aston Martin, mas... No entanto,
No entanto, vamos falar deste carro num outro vídeo, porque este carro tem muito para contar. Tem muito para se falar, sim, sem dúvida. Exato. Sem dúvida, é um carro à new, sem dúvida. Mas em relação ao shakedown, foi triste ver que o Stroll saiu e qualquer coisa aconteceu com o carro. O Alonso no dia a seguir ainda fez algumas voltas e pronto, mas lá está. Aparentemente o carro está um pouco atrasado. Disparando para as novas equipas, choca Audi. Verdade. A Audi que tem um carro arrojado também. Que era Kick Sauber. Sim, é verdade. O ano passado, e que tem aquele senhor como diretor de equipa que é o agora estão a escapar o nome, que é o Benotto. O Benotto. Exato. Benotto, como é que ele se chama? E estava a tentar lembrar do primeiro nome dele, mas não me lembro. É o São bem Benny, mas pronto. Mas não. Mas sim. A Audi que andou bastante, mas teve alguns problemas sempre com o carro, ou era porque era o motor, ou era porque era isto, ou era porque era aquilo, e então o Bortoleto e o Magnussen não, e o Hülkenberg, pronto, conseguiram dar algumas voltas, mas não foi nada de impressionante, ok? E depois falando também do teste de hoje no Bahrein, não andou muito bem a Audi, ok? Portanto, não sei se é por causa das novas entradas de ar que eles apresentaram no Bahrein, mas sim, algo não está a correr bem ali. Algo de errado não está certo, é um facto. Bem, nós podemos olhar para esta equipa e pensar, então, mas eles compraram a Sauber, eles herdaram toda a tecnologia, know-how que a Sauber já tinha. Não é bem assim, não é muito bem assim, porque nós sabemos que a Sauber também nos últimos anos já não estava muito bem. E a parte de desenvolvimento. Se bem que o ano passado ganharam não, o Hülkenberg ganhou terceiro. Pódio, sim, mas foi houve aventuras, sim, muitas aventuras, mas sim, mas é verdade, fizeram um pódio, o primeiríssimo pódio do Hülkenberg, mas sim, a Sauber não, ou seja, a nível de desenvolver carros nos últimos anos, não têm estado assim muito felizes. Talvez por falta de dinheiro, investimento, exatamente. Que é coisa que não falta agora à Audi, né? Que é coisa que não falta. Verdade seja dita, nem a própria Audi, que está, entre aspas, a entrar, foi autorizada a começar a desenvolver o carro antes das outras equipas. Porque poderia dizer-se, mas assim, a Audi, eles não estavam na competição, eles poderiam ter começado a desenvolver o carro. Não, porque a Sauber estava em competição. Pois. Eventualmente algum trabalho de casa que a Audi possa ter feito a nível de sketches, planos e por aí adiante, mas não muito mais do que isso. Portanto, a compra, ou neste caso só entraram em poderes efetivos para poder desenvolver o carro a partir do ano passado, e tinha que ser a Sauber a desenvolver para depois continuar como Audi. Por isso, vamos ver. Vamos ver. Mas não sei se está a correr muito bem para já. E depois a última equipa, e esta sim uma nova equipa na Fórmula 1, a Cadillac, equipa norte-americana. A Cadillac entrou com os dois pilotos, ia dizer os mais experientes, mas não, tens ali ainda mais experientes. Tens o Alonso, tens o Hamilton, tens o Hülkenberg. Mas o conjunto... Mas o conjunto, sim. Temos a falar do Cadillac, que tem agora os dois pilotos, que são o Pérez e o Bottas, de volta. E se me perguntares, e tal, e não sei o quê, o Pérez, ok? E o Bottas. Então, mas espera. Faz a pergunta. Mas aí tal, não sei o quê. Mas e o Pérez? Não, era o quê? O que é que tu achas do Pérez? E o Bottas. Exato. O Pérez e o Bottas? Prefiro muito mais o Bottas. O Pérez eu nunca apreciei muito o Pérez por coisas que ele fez no passado. Uma corrida que eu me lembro em Singapura, ainda era o carro cor-de-rosa de qualquer coisa. Aquele com o Ocon? Sim. Yeah. Ele se mandou para cima do Ocon, então ele lixou a vida ao Ocon várias vezes. Pronto, depois ele foi para a Red Bull e pronto, e foi o segundo piloto da Red Bull, sempre a querer ser campeão, e cada vez que ele dizia isso parece que o quê? Disseste o quê? Não, esquece. Ainda era pior, emenda com o soneto. Exatamente, mais valia estar calado. E então, portanto o Pérez, whatever. O Pérez é bom para trazer o Grande Prémio do México para a Fórmula 1.
Eu acho que é isso. Bom, E dinheiro para a equipa. e dinheiro para a equipa, sim. E acima de tudo, eu acho que não podemos descurar nunca a experiência que eles têm. É um Óbvio, facto. óbvio. Vai ser uma boa experiência a nível de desenvolvimento de carro. Uhum. Bem, não sabemos ao certo, porque eu não tenho os dois como sendo dois bons pilotos de desenvolvimento. Uhum. Sim. Contudo, nós tivemos assim um vislumbre da rapidez do Pérez. Posso falar de Abu Dhabi 2021 na luta com o Hamilton. Isso foi uma grande luta, sim Foi senhor. uma grande luta. Não é só a velocidade, é também a inteligência de corrida. Podemos falar na altura em que ele estava na Force India, na altura em que ele esteve. Poupar pneus é com ele. Exato. Podemos falar antes disso, na altura, na equipa onde ele começou, na Sauber. Uhum. Portanto, ele também deu ali cartas de ser um bom piloto. Eu não vou Sim, falar sim. pelo período aquele um ano que ele esteve na McLaren, porque eu acho que o carro não era bom e ele então não podia Uhum. exibir-se, mas os Sim. outros carros da Force India e da Sauber também se calhar não eram bons, mas ali no meio campo, entre aspas, eles até davam algumas cartas Sim, é e verdade. fizeram boas corridas, portanto havia ali muito terreno para explorar, mas depois misturou-se assim um bocadinho a personalidade dele e acho que colmatámos ali Yeah. nessa situação de Singapura na altura já Sim. não era Force India, já era um quê? Racing Point, não é? Era Racing Point, exato. Yeah. Cor-de-rosa, que BWT, era exato. patrocínio da água. Exato. Mas olha, ganhou uma corrida vindo do último, no Bahrein, É verdade, não é? sim, sim. É poupar pneu. Mas pronto, é o que é. Mas em termos de, por exemplo, Audi e Cadillac, não sei qual das duas estará pior neste momento. Uma é completamente nova, É mas isso. tem dois pilotos experientes e que se calhar podem tirar alguma coisa dali. Uhum. A Audi já com um piloto muito experiente e rookie, não é rookie, mas começou ano passado, o Bortoleto. Verdade. Se calhar tem aquela irreverência, não é? Mas não sei. São duas equipas que, se me perguntares as minhas previsões para quem vai ficar em último, estou indeciso entre o Bottas a Cadillac e a Audi. Sim. Surpresa das surpresas. A Hum, Haas. Fica a Haas. Às tantas. Não, mas a AS acho que não. A AS já tem uma base, Sim, percebes? melhor do que estas duas, é. Completamente diferente. Sim, Acho que não. Pronto. sim. Em relação ao Williams, não vamos falar da Williams porque eles simplesmente não apareceram, e já falámos da Williams, entretanto, Verdade. simplesmente não apareceram em Barcelona para o shakedown, portanto, ficamos por aí. Em relação ao shakedown, Choca, mais alguma coisa Não, acho queres dizer? que já lhe demos a devida importância. Creio Uhum. que podemos passar, se calhar, aqui para o nosso. Para o nosso, não, mas para o teste da Fórmula 1 do Bahrein, que O teste está de hoje, não em é? curso. Está Foi em o curso. primeiro dia. E também, olha, vamos já, é o primeiro dia, portanto também não dá para falar muita coisa, mas temos aqui alguns tempos, e já foi fixe ver os carros a andar, É. ok? Pelo menos aquela última hora, eles transmitem a última hora de treino. Olha, eu tenho uma pergunta para te fazer antes de Diz, começarmos a falar aí sobre os tempos, que diz. é, tua opinião dos Hum, carros. Nós falámos ligeiramente sobre este assunto quando falámos da livery, da pintura da McLaren, ok. mas sobre os carros deste ano, daquilo que tu já viste até agora, o que é que tu achas? Gosto. De modo geral, são mais pequenos e Uhum. nota-se a diferença. Yeah. São mais pequenas. Parece que são, ia dizer, mais agressivos visualmente, Uhum, talvez. uhum. Curioso que, confirma comigo, por favor, eu Hum. não tinha feito esta pergunta e queria Não. fazê-la mesmo assim, de surpresa, aqui Ok. para o vídeo. Sim, sim, Portanto, sim. confirmas que nós ainda não tínhamos falado sobre isto. Não, não, É não. verdade. Então Não, por acaso pronto. não. Boa. Falámos muita coisa, mas não, por acaso não disse. Mas sim, visualmente parecem agressivos. Uhum. Gosto. Assim, pá, eu gosto de ver ali algumas abordagens diferentes de carro para carro também. Verdade, verdade. Quer entradas de ar, quer os narizes, Sim. quer o escape-motor, as asas traseiras, o aileron traseiro. Sim, é muito engraçado. É. Sim. E agora perguntas-me tu o que é que eu achei dos carros deste Mas ano. choca, Diz.
Choca, tenho uma pergunta para te fazer. Daquilo que tu já viste, ok, este ano dos carros, o que é que tu achas? Qual é assim a tua primeira impressão? Olha, estou fascinado, estou maravilhado. Obrigado por teres perguntado. Ora, é essa, por quem seja. Não posso dizer aqui, mas pela McLaren. Aqui posso, não, posso dizer, claro que posso. Claro que sim. McLaren! Gosto muito porque carros mais pequenos são sempre sinónimo de agilidade. São carros mais ágeis. Portanto, se os carros são mais ágeis, significa que tu podes ter um combate mais próximo. O que eu espero que em pista se traduza exatamente nisso. Ali um combate próximo. Adoro ver o design, como tu estavas a falar, nos inícios de época em que a fórmula muda. Porque como ainda ninguém viu os carros uns dos outros, cada um tem a sua ideia e vai por aí. Exato. Na boa, vamos todos, cada um faz a sua cena. Depois, quando a fórmula já tem assim uns anitos, eles já começam a ser todos mais ou menos iguais uns aos outros, porque vão copiar copiando os mais aquilo, rápidos, exato. né? Mas agora nesta fase, epá, independentemente de ser um fail ou ser algo acertado, não Sim, interessa. sim. Mas ver a interpretação das regras e como é que cada um aborda aquele vórtice que está a ser criado ali na asa dianteira, como é que eu vou eliminar aquilo? Já sei, vou pôr aqui um bargeboard, mas noutra equipa não, bargeboard não, que é isso? Isso é muito drag. Se calhar estou a falar muito inglês, desculpem. Se calhar isso é muito arrasto, não queremos nada aí como é que eu vou traduzir bargeboard para português? É aquelas palhetas laterais, sei lá, aquelas peças aerodinâmicas laterais. Estão do lado assim à frente. Sim. Ok, bargeboard. Nunca tinha pensado Atrás da roda da frente. atrás da roda. Como é que vamos chamar aquilo? Cenas. Coisas. Cenas aerodinâmicas. Exato, boa. Cenas aerodinâmicas Sim. que estão ali, alguns. Fazem cenas. Atrás da roda, da frente. Cenas aerodinâmicas que fazem cenas. Cenas aerodinâmicas. Não, Sim, mas diz bargeboard e depois, sei lá, o YouTube faz a tradução. Sim. Está bem, pode ser. YouTube, bargeboard. Como é que se diz bargeboard em português, YouTube? Alexa? Alex. Bom, relativamente aos carros, sim, acho que concordamos que estão muito mais engraçados, mais giros, mais ágeis, sim, é isso mesmo. Portanto, pá, gosto. E hoje estive a ver essa hora de testes. Sim, gostei de ver, percebes? Gostei de ver. E as cores, pá, acho que está fixe. Infelizmente eu só tenho palavras em inglês para descrever aquilo que eu sinto em relação aos carros. Primeiro, a expressão que eles usam... Não tens coragem de dizer. Estás-me a desafiar? Isso é um desafio? Exato. Eu vou dizer um palavrão. Dá-lhe. Dou-lhe? Então é nimble. Muito bem. E não souber o que é que quer dizer, olha. Google it. Exato. Mas a verdade é que é isso, os carros estão mais... Tem mais raça, parecem mais carros de corrida agora. Sim, visualmente, é essa a sensação que dá, sem dúvida. Mas é fixe ver isso. E agora, neste teste no Bahrein, já temos as equipas com as cores mesmo, as liveries oficiais. Ok? Portanto, já foi bom para ver pelo menos como é que eles parecem em pista. Ok? Muito rapidamente, relativamente aqui ao primeiro dia deste teste, não é que lá está, mais uma vez, quero dizer alguma coisa, mas o Norris fez a volta mais rápida, ok? Com 1:34.6 e seguido do Max Verstappen. Minha pergunta para ti é, Choca, vamos ter outra vez, baseado neste primeiro dia de testes, vamos ter outra vez uma luta Norris-Verstappen? Eu acho que essa luta vai existir sempre. Sim. Vai existir sempre. Como tu disseste há bocado, vale o que vale, porque nós não podemos, se calhar, traduzir fiabilidade em vitórias, a menos que todos os motores e carros se partam e etc. Mas eu creio que devemos incluir 2 outros pilotos nessa mistura. Vou tentar adivinhar. Diz, conta. Russell. Muito bem.
E agora estou indeciso se tu vais dizer Piastri ou Leclerc. Vou dizer Piastri. Ok. Portanto, estás a ignorar mais uma vez a Ferrari, é isso? Não é culpa assim, tua, eles é que. Pronto. Vamos lá ver as coisas como elas são. Analiticamente, nós olhamos para os dados. Mas olha, olhando para os dados, o Leclerc está à frente do Piastri hoje. Sim, mas eu estou a falar de dados de campeonato propriamente dito, sim, não sim, de testes. Sim. Porque mesmo naquele campeonato em que a Ferrari descobriu que o sensor da FIA media o fluxo de gasolina a cada 200 milissegundos, e então, espera aí, então temos ali 199 milissegundos em que nós podemos aumentar o fluxo e depois voltar a reduzir só para a medição. E então o Vettel, caramba, tinha aquele carro brutal que andava para chuchu. Tinha o campeonato na mão. E tinha o campeonato na mão até chegarmos à Alemanha e fez o que fez. Exato. Portanto, se alguma coisa me diz é a Ferrari até pode começar muito bem, mas eles conseguem ainda melhor, não só nas estratégias, como também lixar tudo depois com as escolhas que fazem para o carro e para as evoluções do carro. Vamos ver. Eu, assim, se calhar até vou engolir estas palavras no final da época e a Ferrari na realidade é que limpa o campeonato todo. Limpa tudo e o Hamilton é campeão e ganhou oitavo. Campeão, exatamente. E pá, então pronto, se calhar até vou engolir as palavras, mas... O Hamilton é campeão, ganhou oitavo, convida a Kim Kardashian para a festa. Para fazer quilómetros, né? Quilómetros, exato. Mas sim, se calhar é isso. Se calhar, eu espero que sim. Pá, também gosto de variedade. A Ferrari não é propriamente a minha equipa favorita na Fórmula 1, mas de vez em quando é bom nós mudarmos aqui os atores principais na cena da Fórmula 1 para não ser monótono. Sim. Portanto, tens o Norris em primeiro, o Verstappen em segundo, a 1/10 do Norris. Certo. Em terceiro, o Leclerc, meio segundo já. Ok. E depois, a surpresa das surpresas, ou não, lá está, é um teste, Ocon na Haas, em quarto, seguido do Piastri. Depois aparece o primeiro Mercedes, George Russell. E George Russell a 1,5 segundos do Norris. Pronto, vale o que vale. Estes testes já são um pouco mais representativos daquilo que será a ordenação do desenvolvimento. Não sei se são, acho que o ano passado a volta mais rápida foi do Sainz. Pronto. Nos testes. E não te lembras de há 2 anos? Em que o Magnussen veio e fez a volta mais rápida sozinho no último dia? Também há não sei quantas horas da noite. É assim, percebo o que dizes, sim. É muito melhor isto do que o shakedown, óbvio. Exato. Ok? Mas no final de contas, pronto, lá está. Até que ponto é que nós não vemos os carros tipo cheios de gasolina, não é? Ou com motor nas rotações mais baixas. Portanto, é isso mesmo. Nós não sabemos nada, o que é, não é? Carga aerodinâmica, setup do carro, estão a testar chuva, mas em seco, não sabemos nada. Mas pronto, George Russell, Hamilton, Gasly, Hülkenberg, portanto um Audi em nono, ok? E depois um Williams, pela primeira vez os Williams andaram, ok? Verdade. Portanto o Alex Albon em décimo, e por aí fora, pronto, Antonelli, como se pode ver na imagem, tem as informações todas. Em termos de voltas, o Max Verstappen fez 136 voltas, ok? Diz lá isso outra vez? O Max Verstappen fez 136 voltas. Max Verstappen. Fez 136 voltas, ok? Porque ele hoje passou o dia todo no carro, amanhã vai ser o Adjar. O Norris fez 58 voltas, o Piastri, falando das equipas, Piastri 54. Portanto, 58 mais 54 dá 112 para a McLaren. Depois tens o Leclerc que fez 79 voltas e o Hamilton que fez 52 voltas, portanto 130 e tal voltas para aí. Portanto, andou-se bem no Bahrein. Falando aqui das equipas novas, se tu querias, a Audi tem aqui 73 voltas para o Hülkenberg, ok? A Cadillac 58 para o Pérez. E 49 para o Bottas. Portanto, também não andou mal. Eu acho que aqui a ressalva é fiabilidade de todas as equipas. Sim. E queres falar sobre fiabilidade? Então vamos falar sobre a Aston Martin. Vamos. Pronto, eu não queria que tu trouxesse esse assunto já.
Ok. Queria só falar de um modo genérico, mas não faz mal. Ok. Vamos lá. Estou a estragar o plano. Não. É o Newey. Pá, eu quero que aquele homem seja novamente bem sucedido com uma equipa. Eu acho que vai ser. Pá, eu espero bem que sim. Espero Mas vai mesmo, precisar de mesmo muito tempo. bem que sim. É. Vai precisar de tempo. Eu acho que lá para a segunda parte da época, a Aston Martin vai com o Alonso. Vai dar cartas. E com o Porque a Aston Stroll. Martin, pois lá está, ele está lá, né? O pai e o Porque filho. A Aston Martin hoje, o Stroll andou 36 voltas, Uhum. mas teve um problema no motor, penso que foi no motor, Honda, portanto não andou mais, 36 voltas foi o que foi. Okay? Pronto. A outra equipa que andou menos também foi a Alpine, com o Colapinto a fazer 28 voltas e o Gasly 49. Portanto, não andou muito. Mas andou-se no Bahrein, ok? O outro dado que eu queria trazer aqui para reflexão tem a ver com as velocidades, a velocidade máxima. No Speed Trap. O Speed Trap no Bahrein é no final da reta da meta, ali antes de chegar ao final da reta da meta. E antes Consegues da adivinhar? travagem? Antes da travagem, obviamente. Consegues adivinhar quem foi mais rápido? O mais rápido. Eu vou dizer que foi um motor Ford. Ford, sim senhor. Max Verstappen, Bem. ok? Que atingiu a velocidade de 336,4 km Uh, hora. Okay? E a seguir veio um outro motor Ford, mas da Racing Bull, Racing Bull. do Arvid Lindblad, que curiosamente fez menos 7 km hora. Ou seja, fez 329 km hora. Okay? Bem, tanta coisa que pode estar em jogo, nós não sabemos. Eficiência do Exato. carro, os Exato. níveis de downforce por aí adiante. Yeah. Exatamente. Depois vieram os Mercedes, depois veio o Ferrari e o McLaren com o Norris. O Norris fez 326 km hora, portanto menos 10 km hora O Max. que o Mais Max. 10. Mais 10, Sim. exato. Mas até que ponto é que isto é fiável ou não? Pá, lá está, não sabemos qual era a quantidade de gasolina e aerodinâmica, se estavam a testar componentes ou não, mas pronto, já diz alguma coisa. O Se carro mais estavam a lento dormir, foi se estavam acordados, se estavam a mexer no telemóvel. assim, o carro mais lento, Williams, mas a Williams hoje foi o primeiro dia, como já falámos, foi o primeiro dia que usaram o carro, portanto é normal que fossem mais lentos. Vamos ver nos próximos dias. Basicamente é isso. Os próximos dias são só mais dois, portanto. Sim, é até ao fim Boa, de boa sorte semana. com isso. Mas pronto, em relação aos testes e a isto, ao shakedown, aos testes, acho que fizemos uma grande overview. Então vamos Um lá. grande overview. Se nós fôssemos fazer um sumo Uhum, e espremer alguma informação sobre o shakedown e os testes que estão a decorrer aqui para dentro da minha canequinha da uhum, McLaren, uhum. eu digo que nós esprememos e olho para a caneca, oh, está vazia. Está vazia, não tem nada. Exatamente. Está vazia. Ok. Mas olha, não concordo contigo. Não está assim tão vazia. Não, é Ok? verdade, não está Eu nada. estava com. Estava só a ser má pessoa. Não, eu queria ver, e nós já falámos sobre isto há uns tempos. Eu queria ver os motores Ford. Hum. Falou-se tanto que o motor Ford não está pronto, não tem capacidade, está cheio de problemas. Falou-se imenso disto, ok? Chegamos aqui aos testes. Pá, foi o que andou mais hoje, Uhum. foi o que atingiu maior velocidade de ponta. No shakedown só não andou mais porque o Adjar mandou-se contra o muro, não é? Portanto, esse meu ponto de interrogação, penso que para já desvaneceu-se um bocado. Olha, eu vou pegar aqui numas palavras do Christian Horner o ano passado, Antes de ir embora? muito antes de se ir embora. Uh, não sei se foi o ano passado, 25, ou se foi no final de 24, em que também lhe fizeram a mesma pergunta sobre a parceria com os motores Ford, blá blá blá, e como é que isso estaria. E ele disse: vocês não se preocupem. Eu não lembro exatamente das palavras, lembro Uhum. dele dizer: don't you worry about that, we got this covered, qualquer coisa assim do género. Ok. E eu acho que a Ford herdou Era herdou
o motor Renault, fogo, isto hoje está bonito. A Ford Powertrain. errou, exatamente. A Ford herdou o motor Red Bull Powertrain. Obrigado, que era o Honda. Era um motor Sim, Honda. A Honda, nestes últimos anos, estava mesmo muito bem sim. com o seu motor. Portanto, a herança que a Ford tem em mãos, Mas este motor é hum, diferente. este motor é ligeiramente diferente. Uh, Sim. algo diferente. Olha, 50-50. Ok, mas as duas Elétrico e diferenças combustão. é, não temos o recuperador de calor, ok? Uhum. E não temos e temos uma bateria maior. E na nutshell, vá, Sim. pronto. E na nutshell também é 50% elétrico e E 50% exatamente, combustão. sim. Eu não creio que as equipas tivessem grande problema com os motores elétricos, talvez só a nível de consumos, mas agora Hum, a nível de debitar cavalagem, eu acho que isso nunca seria um problema. sim. Talvez o maior problema pudesse ser a taxa de compressão, que há um Uhum. grande burburinho à volta disso, Uhum. do que propriamente outra coisa qualquer, e é apenas porque tanto a Ford como a Mercedes estão a tentar explorar Uhum. ali zonas um pouco mais cinzentas das regras. Talvez só por esse motivo é que eu poderia ver a Ford estar assim um bocadinho mais tremida, porque eu acho que eles têm uma boa herança, têm ali um bom Sim, ADN sim, da Honda. Mas eu fico feliz por ver que eles sim. estão Vamos ver. fiáveis Vamos ver. e potencialmente Mas, competitivos. mas era essa o meu grande ponto de interrogação, e aquilo que eu gostava de ver nestes testes era ver como é que se comportava Uhum. esse motor Ford. Portanto, experimento, eu consigo tirar daí alguma coisa, sim. Sim. Sim, tiramos muitas coisas. Por exemplo, Sim, a fiabilidade é sempre uma sim, grande preocupação, né? E sim. nós, tanto pelo shakedown como agora por os testes de hoje, conseguimos perceber que houve um grande investimento na fiabilidade e está lá, né? Porque, pronto, é Mas o é que se incrível vê. falar sobre isso, sobre fiabilidade, porque tu olhas para, sei lá, para o motor Honda, né, da Red Bull, ou Red Bull Powertrain. Sim. Quando é que foi o último que se partiu? Lembras-te? É que eu não me lembro. O da Mercedes, eu sei qual foi o último que se partiu. O motor Mercedes, o último que se partiu foi o Norris, nos Países Baixos. sim. Da Red Bull. Nós tivemos um problema no arranque da época com o Pérez É, mas o Pérez já foi há 2 anos. há 2 anos, sim. Mas, Mas agora mas isto para mesmo dizer o quê? problema, não me lembro, não me lembro. Pois, exato, isto para dizer o quê? Que a Fórmula 1, tipo, neste momento não é conhecida por lixar motores. Não, São tão reliable, são tão fiáveis, não é? fiáveis. Pá, Sim, que obviamente isso tem muito investimento por trás, não é? Não é só chegar claro. aqui e tipo, ei, pá, os motores nunca arrebentam. Pá, não arrebentam porque há um grande investimento. Não é como antigamente que pá, eles arrebentou o motor nos treinos, não faz mal, metes outro, está a andar, Exato. percebes? Arrebentou, depois os carros nunca acabavam as corridas, pá. Aquilo eram 30 carros e acabavam tipo 6 ou 7. Era É incrível, sim. Aquilo mas pronto, era a prova do mais duro, o mais era, exato. resistente. Mas sim, mas voltando aí à fiabilidade, é claro, é o que eu espremo muito aqui disto. Sim, E acima de tudo é pinturas novas e essas coisas sim, todas. sim, sem dúvida, Ah, sem dúvida. não vamos ter pistas novas este ano, para já. Não. Vamos. Portanto, qual? Tu não vais, Madrid? Ah, Madrid, é verdade, é verdade. Essa bela localidade? Mais uma pista citadina, né? Uau, Estou extremamente entusiasmado. ó para mim entusiasmado. Pronto, está bem. Mas Ah, pronto, acho que está feito, Choca. está sim, senhor. Sim, Ahm, Vamos ficar por aqui, né? ficamos por Relativamente aos aqui. treinos. Temos ainda Sim, mais 2 dias. Uh, sim. Continuem a seguir o nosso canal no Instagram para Uhum. mais updates relativamente aos treinos que estão a decorrer até sexta-feira. Sim, Notícias.
e coisas boas da Fórmula 1 também irão encontrar lá garantidamente. Faremos um vídeo sempre que assim o acharmos necessário aqui para o YouTube ou em modo podcast nas plataformas. Acho que é mais quando nos apetecer. Pode ser, quando nos apetecer. Quando nos apetecer. Até para não chatearmos as pessoas, né? Assim, Exato. Estar sempre a ter release, sempre a debitar updates e coisas assim. Não, a gente junta e pronto. É quando nos apetecer, então está bem. A gente não, que a gente é da polícia. Quando nós quisermos. Mas pronto, pessoal, grande abraço. Choca, és o maior, não te esqueças. Não, tu és o maior, tu és o campeão, hein? E vemos por aqui. Sim? E vamos nos vendo, sim. Força, abraço. Abração.